pra correr ali, né? Ó, acho que não vai poder falar, porque se não falar, aparece tudo. Entendeu? Deixa eu até ouvir se eu, quando eu Nossa, o microfone ficou aberto, né? Porque tá capturando tela, né? Ai, Januária. Olha os erros de comunicação.
Agora só precisa tentar ver. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Vamos esperar a segunda, terceira, oitava dose. Qualquer vacina que pintar, eu tô nela. Ô Maria, ele chegou aqui no programa hoje, né? Falando que estava bronzeado.
não há mais o que fazer. E a má notícia bate a porta outra vez. E tudo que restou de uma vida é apenas cinza e pó. Esperar por a minha bênção. Mesmo que todos me abandonem, eu sei que o meu redentor e por fim se levantará sobre a terra. Posso crer em ti, posso descansar, mesmo em meio à dor, eu não vou te negar. Sei que és fiel, sei que és comigo, que não falhará. Esperar por minha bênção. E mesmo que todos me abandonem, eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Posso crer em ti, posso descansar, mesmo em meio à dor, eu não vou te negar. Sei que és fiel, sei que és comigo, e não falhará. Não desiste de mim, não desiste de mim. Eu acredito no impossível, no teu milagre, poderoso Deus. Eu acredito no impossível, no teu milagre, poderoso Deus. Posso descansar, mesmo em meio à dor, eu não vou negar. Sei que és fiel, és comigo, não falhará. Não falhará, não falhará. Boa noite, queridos.
É uma grande alegria estar aqui com vocês. Tivemos algumas dificuldades, né? Mas Deus, ele foi honrado e, para a graça de Deus, deu tudo certo, né? Com certeza, se conseguiu resolver, é porque Deus tem um plano, né? E quer usar essa pobre serva aqui de alguma forma para falar ao seu coração. Mas antes de abrir a palavra, eu gostaria de, mais uma vez, convidar vocês para nós fazermos mais uma oração, para que Deus esteja à frente e guie, né? O que eu for falar, para que possa tocar o seu coração, como também tocou o meu, ao estudar essa mensagem. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado a Deus, porque o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, tão bondoso, e em meio a tantas dificuldades que o mundo tem passado, o Senhor está à nossa frente. E iremos certeza que o Senhor vai continuar conosco. Possamos sempre, Pai, confiar em Ti, porque o Senhor é um Deus bondoso, amoroso, que cuida de cada um dos seus filhinhos. Nós agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Queridos, ao estudar essa mensagem, eu vi um relato que achei muito interessante, onde fala o seguinte: o relato conta a história, né, de um pai e uma criança, né, que foram passear no interior, e ali no interior, eles entraram numa mercearia, né, o mercadinho que tem no interior, e aí ali o dono falou assim para o menino, ele tinha uma bacia, né, um pote cheio de doces, falou para ele assim, pegue doces para você, hoje é de graça. E o menino assim ficou olhando para aquele homem, olhou para o pai, e demorou em pegar. Aí o homem insistiu, pegue, é de graça. E ele então continuou olhando assim, meio desconfiado, né, e não quis pegar. Aí o pai então foi, enfiou a sua mão, e encheu a mão e deu para o seu filho. E aí, andando de volta para casa, ele perguntou para o filho, filho, por que você não quis pegar os doces? E ele também respondeu, pai, porque a sua mão é maior que a minha. Olha só, então, hoje, nós como filhos, também temos que confiar nas mãos do Pai Celestial, porque as mãos do Pai são maiores, são melhores que as nossas. E ao você entregar tudo na mão de Deus, tudo mesmo, irmãos, Ele vai sempre fazer o melhor por você e por mim. E agora, eu gostaria de começar com vocês a leitura da palavra. Eu gostaria de convidá-los, né, a ler no livro de Mateus. Mateus tem uma história linda. A Bíblia tem histórias maravilhosas, né? Mas aqui em Mateus 26, 36 em diante, vai nos relatar algumas coisas muito interessantes. Olha só, a Bíblia fala o seguinte, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Olha só, uma coisa muito importante para nós, é que aqui relata que Jesus, ele convidou ali os seus discípulos, né? Ele poderia ter sozinho, era comum para Jesus ele sair dali, né, sempre ir naquele local para orar. Isso nos remete, assim, nos mostra o que temos que fazer nos dias de hoje. Só que Jesus, ele não foi aquele dia simplesmente orar sozinho. Ele chamou os seus discípulos. Falou, vamos comigo ali orar? Em especial, assim, ele tinha 12 discípulos, né? Mas tinha 3 em especial que era mais chegado dele. E aí, então, ele convidou esses 3 e foi ali para orar. Hoje também, nós passamos por muitas dificuldades, não é? E, em especial agora, em época de pandemia, em momento que tem um isolamento, né? Você tem que ficar isolado. Como eu já ouvi muitas vezes assim, nós temos que ter o distanciamento, né? Não isolamento social, porque o isolamento machuca, deprime, né? E aí, então, nós hoje também temos que recorrer a pessoas mais chegadas, né?
chegar na pessoa, ligar para ela. Se você não pode ir lá pessoalmente, então ligue, né? Peça ajuda, fala, ora por mim, ora comigo, que eu não estou bem hoje, entendeu? Porque Jesus deixou os irmãos na fé para que nós procurássemos a eles, né? E pedíssemos, né, ajuda. E eu tenho certeza que, como eu, que tenho pessoas muito especiais que têm me auxiliado na caminhada cristã, eu sei que também você também tem pessoas especiais, né? Ao longo da minha vida, Deus, ele tem colocado muitas pessoas em forma de anjos, eu digo, para que pudesse nos ajudar em muitos aspectos, em oração, até financeiramente, né? Em muitos momentos, Deus usou pessoas para nos ajudar. E aqui, então, ao você ler os relatos, né, que fala aqui na palavra de Deus, você vê que a importância, né, de nós termos pessoas para a gente se chegar, pedir ajuda, pedir conselho, né? E eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus vai usar muitas pessoas para te ajudar. Não se sinta sozinha, não se sinta isolada, não se sinta assim, ninguém me ama, eu estou sozinha, ninguém se preocupa comigo. Não faça isso. Porque Deus deixou na Terra pessoas muito especiais que podem te ajudar. Se há alguém aqui que está nos ouvindo hoje que se sente muito sozinha, não se sinta sozinha, porque você tem um Pai Todo-Poderoso que está aí com você. Os anjos do Senhor estão com você. E aí Ele deixou a igreja, o povo de Deus, para te auxiliar. Então busque ajuda, procure ajuda, não está sozinha. E infelizmente a gente vê muitos relatos, né, agora em época de pandemia, de pessoas cometendo até suicídio, que se sentem isoladas, sozinhas. Não precisa ser assim, porque Deus deixou pessoas nessa terra para ajudarmos uns aos outros. Então sempre pense nisso. E também queria ler com vocês Mateus 26, continuando aqui, né, 40 e 41, que é bem interessante, que fala assim para a gente, ó. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha só. Então, ali, ao eles convidar os seus discípulos, né, para que estivesse com ele pediu para eles: olha, por favor, ore comigo. Ele estava se sentindo muito cansado, ele sentia, sabe assim, aquela ansiedade, aquele medo. Não assim, ele não tinha medo, ele tinha o medo assim, ele sabia que o pecado da humanidade estaria sobre ele ali. E ali ele sabia que ele estava prestes a morrer. Então veio aquele aperto no coração, aquele medo, né, dos pecados da humanidade estava sobre ele. E ali então ele pediu que seus amigos orassem por ele. Você imagina essa cena? Para imaginar essa cena, o Salvador do mundo, o Deus do universo encarnado, pedir para seres humanos: por favor, vigiem comigo, orem. E aí, quando ele volta aos seus amigos, eles estavam o quê? Dormindo. Que coisa triste, não? Olha só, isso aí é muito triste. Eles estavam dormindo. No momento de prova, no momento que eles passariam por muitas tristezas, decepções, eles não vigiaram, estavam dormindo. Muitas vezes nós somos assim também. Nós estamos passando por um momento muito difícil. E eu vejo que isso é Deus assim, alertando: filhos, acordem, eu estou voltando. Não é normal o que está acontecendo. Muitas pessoas perecendo pela doença, muitas pessoas passando fome já porque estão em casa sem poder trabalhar. Então você vê relatos assim muito tristes. Então Deus está falando para o seu povo: acorda, vigiem, orem, porque o tempo está muito próximo. Que nós não possamos dormir como os discípulos. Nós precisamos acordar e prestar atenção no momento que nós estamos vivendo hoje. E não é brincadeira. E aí, então, fala que aqui conta assim, você imagina a tristeza de Jesus, né? A frustração, né? De confiar em seus amigos e quando voltar para ali, ver que eles estão todos dormindo. Isso veio que para Jesus foi muito triste, né? Porque eram os mais chegados dele. Você imagina que, eu estou vendo aqui
uma ilustração. Você imagina, se vem o irmão da igreja, né, e fala assim, vamos fazer uma feira de saúde. Aí ele arruma tudo direitinho, organiza tudo certinho, convida os enfermeiros, sabe assim, as pessoas, psicólogos, né, pessoas que querem participar da feira de saúde. E aí, tudo certinho. Os irmãos dizem, não, pode deixar que eu vou aí participar com você, tudo certo. Aí, chega lá, na feira de saúde, tudo organizadinho, e você imagina, as pessoas chegando para serem atendidas, e de repente ele olha e ele vê que nenhum irmão apareceu para ajudar. E ele vê que até as pessoas que ele convidou a participar, que ia ajudar o evento, também não estava ali. Você imagina a tristeza desse irmão que convidou. Tá tudo certinho, ele arrumou tudo certinho. E agora ele olha e tem ninguém. Você imagina que quando ele voltasse depois, ele reencontrasse esses irmãos, ele ia dizer, por que você não foi? O que aconteceu? Com certeza ele ia cobrar. E Jesus, quando ele voltou para os seus discípulos, ele perguntou, nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Sabe, irmãos, nós muitas vezes quando nos convertemos, nós é o famoso primeiro amor. Nós passamos horas, né, ali orando, a gente jejua, né? A gente, nossa, faz tanta coisa por Jesus quando se converte, né? Eu mesmo, eu falo que quando eu conheci Jesus com 22 anos, nossa, foi assim, impactante. Eu fiz mudanças assim, tremendas na minha vida, porque a paixão por Jesus foi muito grande. E ali, então, eu mudei muita coisa, lugares que eu ia, para barzinho, para bebia, né? Eu mudei muita coisa, porque eu falei, isso não é para mim. Isso, ele preenche o coração naquele momento, aquele espaço que você vai ali, que você bebe, que eu era uma pessoa muito tímida, então eu tinha que beber para me soltar, para dançar, isso aqui lá nos bailes. E eu lembro que depois, quando eu ia para casa, eu me sentia vazia, sabe? E aí, quando você se converte para Jesus, você muda muita coisa, assim, é tremendo o negócio. Só que com o passar dos anos, eu já tenho quase 20 anos, né, de adventista. E aí, com o passar dos anos, você vai relaxando algumas coisas, aquilo que era muito importante, de repente vai ficando não tão importante assim, né? E aí você vai relaxando em muitos aspectos. E eu vejo até na oração, infelizmente, muitas vezes, nós vamos relaxando, sabe? E não deveria ser assim, não é? Por isso que a Bíblia fala, lá em Apocalipse, lembre-se de onde caíste e volta ao primeiro amor. Hoje Jesus está chamando eu e você, do mesmo modo que ele chamou para os discípulos, chamando eu e você, para que nós passemos pelo menos 1 hora por dia com Jesus. Ele pode contar com você? Jesus pode, ele pode ver que você vai fazer isso? Olha, eu quero fazer isso. Olhando para a vida, sabe, eu vejo que eu muitas vezes me sinto frustrada por não ser aquilo que Deus quer que eu seja. Hoje Deus nos faz um chamado especial. Filhos, vigiem comigo pelo menos 1 hora por dia. Eu tenho certeza, amados, que se nós todos os dias tirarmos 1 hora para estudarmos a Bíblia diariamente, para orarmos, eu creio que nós seremos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E nós seremos luz a este mundo de treva, que neste momento tem tanto sofrimento, tanta dificuldade. Também queria ler com vocês, olha só, além de nós vigiarmos, além de nós buscarmos, né, pessoas para estar ali conosco, você tem que parar e pensar assim, que tipo de pessoas que eu tenho do meu lado? Pensa aí. Qual tipo de pessoa? Ela me eleva? Ela me ajuda? A pessoa, como é a pessoa? Você precisa pensar nisso.
Precisa pensar nisso. Se é uma pessoa que só reclama da vida, é legal ficar perto de uma pessoa que só reclama da vida? Tudo ela reclama, tudo é ruim, tudo é chato. Não, não é legal ficar perto de uma pessoa assim. Então, nós precisamos o quê? Procurar pessoas espirituais. Pessoas que vai nos agregar, não nos afastar de Jesus. Quantas pessoas você vê que, por más amizades, ela foi se afastando e hoje estão longe de Jesus. Então, procure aquela pessoa que você sabe que é espiritual, que vai poder te dar um conselho, às vezes até que você não quer ouvir, mas um conselho que vai te ajudar a ir para o céu, a se preparar melhor para o céu. Continuando aqui, eu quero ler com vocês Mateus 26, 39. Voltando um pouquinho aqui, ele fala o seguinte: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha só, é Deus nos chamando para sermos homens e mulheres de oração. Oração faz muita diferença, amados. Muita diferença. Eu falo que eu não sou o que eu sou hoje. Sabe? Eu não seria o que eu sou hoje, na verdade, se não fosse pela oração, se não fosse pelo poder de Deus. E ali, fala que Jesus, né, ele estava muito angustiado, muito triste, sabe? E ali, então, ele foi orar. Ele ajoelhou e clamou ali ao Pai, porque ele estava muito angustiado. E ali, ele falou para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele clamou: Pai, tira isso de mim. Quantas vezes eu e você também clamamos assim? Quando passamos por duras provas, duras dificuldades, nós falamos: Senhor, por favor, por que estou passando por isso? Na minha vida já houve momentos bem assim, terríveis. Mas depois eu entendi que Deus tinha um propósito. Eu me lembro que, certa vez, quando a minha filha mais velha, a Daça, né? A Daça, ela passou da hora de nascer. Infelizmente, os médicos ficaram demorando para fazer o meu parto. E ela engoliu o mecônio no parto. Eles forçaram para ser um parto normal, mas eu não tive condições, tive que ser cesárea depois de 24 horas, acabou se rompendo no hospital. Então, os médicos erraram muito no meu parto. E aí acabou que ela engoliu o mecônio, pegou uma infecção gravíssima, quase morreu. E eu só soube que ela estava com a infecção depois de 3 dias, quando foi ter a minha alta, né? E aí, então, eles avisaram: a Daça está com uma infecção gravíssima, ela não pode ir para casa. Você imagina, a primeira filha, grande expectativa, sabe? Você fez tudo direitinho, se preparou tudo direitinho, e agora, de repente, você sabe que ela não vai para casa. Então, até então, não sabíamos a gravidade disso, o porquê da infecção, porque eles não foram honestos conosco, eles não falaram a verdade. E no dia seguinte, então, eu e meu esposo fomos até a enfermaria para vê-la, né? E aí nós vimos que ela tinha uns caminhos, né, sonda pelo nariz e pela boca. E nós questionamos a enfermeira: por que tem sangue? Tá cheio de sangue, né? Aquele saquinho que fica, né, embaixo assim, por que tá cheio de sangue? E ela aí nos enrolou, e nós pedimos para falar com a médica, e a médica também ficou nos enrolando também. A gente insistiu com ela, e ela falou: ó, é que passou da hora do parto, ela engoliu mecônio no parto, e aí por isso tem sangue assim, e ela tá com infecção por isso. Mas ela falou depois de muita insistência nossa. E aí então ela ficou uma semana internada, né, a Daça. Foi bem difícil, eu peguei bons profissionais, mas peguei também uma enfermeira que era só o sangue de Jesus, né? A mulher me humilhou bastante. Infelizmente, ela não era uma boa profissional. Eu sei que tem muitos bons profissionais, né? Mas essa não era uma boa profissional. E aí, então, eu lembro que ela teve alta, né? E aí, resumindo a história, por volta dos 2 para 3 meses, ela mamava e vomitava. E nós não entendíamos o que estava acontecendo.
E aí eu fui para vários médicos, pra vários pediatras, ninguém descobriu o que ela tinha. Até que um momento, eu fui em Itaquá, né, que morava em Itaquá, fui até o pronto-socorro de lá, e aí ela fez o exame de sangue, estava com 4,5 o exame de sangue dela, né, a hemoglobina dela, o normal é de 9 a 12, já estava 6,9, já era para ficar internada, só que o médico foi muito irresponsável e não internou ela. E aí fui para casa, ela mal, ela chegou a 5 meses com 3,4 kg, era só pele e osso, ela era muito magrinha. Ela mal conseguia segurar o pescoço. E aí, então, eu lembro que a minha irmã, Deus usou muito a minha irmã, a Fátima, essa foi de oração, que está com câncer, por favor, orem por ela. A minha irmã, então, falou assim, Sandra, é o seguinte, vamos levar ela no médico particular. E ali, então, eu falei, mas eu não tenho dinheiro, né, porque meu esposo estava desempregado, eu não tenho condições, como é que eu vou fazer? E aí ela falou, não, eu vou pagar. Minha irmã foi lá, pegou o dinheirinho dela, e fomos, então, até Mogi das Cruzes, no médico particular. E o médico, quando olhou para a Dácia, ele falou assim, o caso da Dácia é internação, ela está muito magra, ela não está bem, ela vai morrer se ela continuar em casa. E esse médico, então, eu falei, mas doutora, nenhum médico me quer, eu já fui em 5 médicos, ninguém resolve nada. Ele falou, faz o seguinte, você vai lá agora, no Hospital das Clínicas, também em Mogi. Mas eu falei, mas eles não vão me aceitar, porque eu era de Itaquá. Ele falou, não, eu trabalho lá dentro, para aceitar sim. Aí ele me deu uma carta, ele ligou para o hospital, avisando, né, que eu estava indo lá. E aí, então, ele foi tão bom, esse médico, que ele não quis cobrar nem a consulta, ele pagou pra gente o táxi, para vir nos buscar, e Deus foi guiando, assim, de outra extraordinária. Chegou lá, ela fez exame, estava 4,5 exame de sangue dela, ela iria morrer em casa, com certeza, se não fosse a mão de Deus. E ali, então, começou a nossa luta. Foram quase 2 meses de internação. Da primeira vez foram 22 dias, depois foi 25, 26 dias depois de novo. E aí, então, eu comecei a questionar Deus. Falei, Deus, por quê? Por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Eu era tão fiel a Deus, para muito missionária, de pregar a palavra de Deus, de fazer, sabe, trabalho missionário assim, eu e meu esposo, né? Era certinha na alimentação. Você acha que tudo isso é o fato de você ser pessoa fiel a Deus, você não vai ter dificuldade. Jesus era o Salvador do mundo e ele passou por dificuldade. E sabe por que eu creio que ele passou por dificuldade? Para mostrar para mim e para você que ele sabe o que você está sentindo agora. Ele sabe a sua luta. Ele sabe o que é perder alguém. Deus sabe o que é perder alguém. Eu sei que muitas pessoas, muitas mulheres perderam seus filhos. E aí muitos questionam a Deus. Deus, por quê? Por quê? E eu também questionei. Não sou melhor que ninguém. Mas Deus não me deu resposta ali. Eu passei ali, mas o que eu fiz, irmãos? Para que eu pudesse ficar firme com Jesus e não desanimar na fé. Eu entreguei ali muitos livros, muitas bíblias. Foram mais de 200 livros que eu entreguei. Mais de 20 bíblias. Muitos folhetos. Eu evangelizei cada médico. Evangelizei cada enfermeira, cada auxiliar que foi naquele quarto. Nós evangelizamos cada paciente dos quartos. Afinal, foram quase 2 meses, né? E ali, então, passou o período. A Dácia teve alta, né? E aí, continua, até hoje, as minhas filhas fazem tratamento no Hospital São Paulo, né? Que dali ela foi transferida para o Hospital São Paulo. E aí, passou o período, já conto outra parte para você. Deus só foi me responder. Foi igualzinho Jesus. Ele não me respondeu na hora. Eu falei, Senhor, por quê? Por que você não passa isso de mim? Mas Deus não me deu a resposta ali. Da mesma forma, quando Jesus clamou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Deus não respondeu a oração de Jesus. Não. E ali, ele falou, mas todavia, não faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Eu e você podemos clamar. Deus, ele olha o coração humano, ele sabe. Deus não vai te punir porque você questionou a ele. Não.
Ele entende o coração do ser humano. Jesus estava angustiado também. Ele entende a sua luta. Ele sabe o que é ter ansiedade por não saber o que vai comer amanhã. Jesus, ele não tinha onde morar. Ele comia do que davam para ele. Ele dormia quando alguém de bom coração dava uma noite, dava um espaço da sua casa para eles, né? Para ele. E aí, então, no verso 42, fala o seguinte: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Acabei de falar isso, né? Fala assim, o 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, por 3 vezes, Jesus se prostrou e orou e falou: pai, se possível, passa de mim esse cálice. A Bíblia fala que ele transpirou gotas de sangue, né? Tamanha era a angústia de Jesus. E ele falou: pai, por favor, passa de mim esse cálice. Que é interessante que por 3 vezes ele voltou aos seus amigos. E seus amigos estavam dormindo. Hoje, tem muitos filhinhos de Deus precisando de um consolo, precisando de uma palavra amiga. Se você não pode ir pessoalmente, dê uma ligada, mensagem no WhatsApp. Use as redes sociais não só para perder tempo, mas para ajudar alguém que está em desespero. Não faça como os discípulos, que no tempo de prova, ao invés de estar orando e vigiando e ajudando o seu Salvador, eles estavam dormindo e não vigiaram. Que nós também não possamos estar dormindo. E se estivermos dormindo, que Deus nos ajude a acordar do sono espiritual que estamos vivendo. Possamos ser luz neste mundo de trevas para as pessoas que estão angustiadas, tristes neste mundo de pecado. Olha só, a Bíblia fala em Marcos 14:36 algo muito interessante. Queria que vocês lessem comigo aí. Eu creio que o Alan, né, está mostrando aí. Então, 14:36 nos fala o seguinte. Ele nos fala o seguinte, que Jesus, ele fala, né, Abba, Pai, né? Paizinho, né? Olha só. Quantos de vocês aí que são pais, são mãe, né? E que você, muitas vezes, se alegrou e pulou de alegria quando seu filho pediu para você: mãe, água, pai, água, né? Na minha casinha especial, foi uma alegria assim extraordinária. Sabe por quê? Porque eu tenho 2 filhas que têm dificuldades de saúde. A Daça, que é a primeira que eu falei, que hoje já tem 13 anos, para a glória de Deus. E eu tenho a Noemi, que tem 10 anos e é surda. Vou contar um pouquinho de testemunho dela daqui a pouco. E aí, olha só que interessante. As minhas filhas demoraram para falar. Ambas têm problemas de audição. Só que a Daça, ela tem uma perca bem menor, que é de leve a moderada. E a Noemi, ela tem surdez profunda. Ela é surda de fato. Então, as duas demoraram para falar. Então, quando você imagina a alegria minha e do meu esposo, quando nós falaram água, né? Até hoje a Noemi, ela fala com muita dificuldade, ela fala poucas palavras, né? Lógico que para um surdo, ela fala muitas palavras. Mas quando ela falou mamãe da primeira vez, é uma emoção que vocês não têm ideia. E eu, uma mera mortal, me sinto assim, com tanta emoção ao ver minha filha falando, as minhas filhas, né, falando. Você imagina Deus, quando você se põe de joelho e fala: pai, por favor, pai, me ajuda. O céu se inclina para você. O céu se inclina para você, entenda isso. Você é muito especial para Deus. Aí vamos falar assim: mas por que eu vou orar se Deus sabe o que eu quero? Não é assim. Deus quer ouvir você falar.
Pai, por favor, me ajuda. Pai, me ajuda a ser melhor espiritualmente. Pai, me ajuda nessa doença terrível. Pai, me auxilia a arrumar um emprego. Pai, eu não tenho onde tirar dinheiro para comprar alimentos para os meus filhos. Por favor. Amados, eu tenho certeza que Deus está te ouvindo neste momento. Ele ouve em todos os momentos. Só que muitas vezes, Deus ele responde de maneiras diferentes. É não, eu não vou te dar isso. Na hora dói. Eu fui noiva por 3 anos e meio com uma pessoa, antes do meu esposo. Eu não era da igreja e também ele não era. Só que eu me converti e ele não. E aí, então, ali, começou muitas brigas, porque ele não aceitava a minha fé. E no meu batismo, eu ouvi a voz de Deus claramente. Não é para você. Ele não é para você. Foi fácil para mim ouvir isso? Não. Porque na época eu precisava muito da pessoa. Mas hoje eu entendo que Deus me deu foi um livramento. Deus, ele tinha algo muito melhor para mim. Então, se você passou hoje por dificuldades e Deus falar não para você, não se desespere, não questione a Deus. Porque ele, lá do céu, ele olha e vê o que é melhor para mim e para você. Muitas vezes também ele vai dizer, filho, espera, eu vou te dar a bênção, mas não é agora. Aguarda um pouquinho, espera um pouquinho. Ou ele vai dizer sim, e na hora que você orar, você vai ver o milagre acontecer. Então, nós precisamos confiar sempre em Deus, sempre. Não importa o que aconteça, nós precisamos confiar em Jesus. Eu queria também ler para vocês aqui Lucas 22, 43, que também vem falando um pouquinho, né, as histórias maravilhosas de Jesus, né, que nos mostra o seu grande poder, né. Fala assim, ó, Lucas 22, 43, que nos fala o seguinte. Então desapareceu um anjo do céu que o confortava. Gente, olha que maravilha. Você imagina ali Jesus orando, né, clamando ali ao Pai e pedindo para ele afastar o cálice dele se fosse possível. E como Jesus, e mesmo o Pai não respondendo, ele continuou firme e ele falou, Pai, eu vou continuar firme contigo. E ali então, a Bíblia fala aqui, né, em Lucas 22, que Deus enviou um anjo. E o anjo ali então confortou Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Ali fala que o anjo então serviu Jesus, confortou Jesus, mostrou para ele. Ellen White fala que o anjo mostrou para ele o resultado do trabalho dele. E ele olhou para você que agora está aqui assistindo essa live. E ele falou, eu não posso desistir da Sandra, eu não posso desistir do Alan, eu não posso desistir da Kátia, eu não posso desistir de cada uma das pessoas que aqui estão vivendo nesse momento. Ele falou, não, eu vou até o final. Eu vou morrer por você. Como você pode duvidar desse amor de Deus? Como você pode duvidar desse amor de Deus? E voltando à minha história, um pouquinho sobre o conforto de Deus. Eu queria que o Alan mostrasse agora a foto da Jane. Lembra que eu orei lá no hospital, questionei a Deus em alguns momentos. O tempo passou e eu continuei indo para dar em hospitais até os 2 anos. Foram muitos momentos do hospital, muitos momentos. E ali eu amadureci muito como pessoa. Mas por volta dos 2 anos, ela teve alta, porque ela tinha um sopro no coração e fechou esse sopro, né? Eles não acharam nenhuma doença grave, ela tinha anemia megaloblástica. As minhas filhas têm suspeita de ter alguma síndrome
Só que até hoje não foi descoberto qual. Então, eu lembro que depois passei uns 2 anos e pouquinho, eu fiquei grávida da minha caçula, da Noemi. E ali, então, eu falei, mas Deus, assim, 2 anos e meio, eu não me preparei. Da Daça nós nos preparamos, né? Da Noemi, não. E aí, tá. Aí, Noemi e tal. Aí, com 6 meses de grávida, na época, meu esposo, ele era funcionário público. E aí, então, eu lembro que eu, sei lá, se eu dar uma coisa na cabeça assim, tipo, já que eu tenho um convênio do Yansky, né? Que é o servidor público lá do Ibirapuera, eu vou fazer uma ultrassom, sabe? Mas foi Deus que guiou todas as coisas, né? E aí, então, eu fui, lá tinha um local, né, que fazia parte, fui, fiz a ultrassom, mas o médico demorou demais a ultrassom. Ele vinha, estava cheio lá o consultório, lá fora o pessoal esperando, e eu lembro que ele ficou assim, sabe assim, muito tempo assim, e mexia de um lado, mexia do outro. Eu fui ficando, aquilo foi me incomodando, né? E aí, então, eu falei, mas o que está acontecendo, né? Tudo tá tudo certo. Aí ele falou assim, Sandra. Aí ele chamou outro médico, né? Aí ele me veio depois com a notícia. Ele falou assim, Sandra, eu preciso falar algo para você. Ele pode falar, doutor. Ele falou, olha, é uma menina, né? E eu queria um menino para fazer que a Daça já tinha a Daça, né? Queria um menino. Aí ele falou, é uma menina, só que tem uma dificuldade. O rim da sua filha, o rim direito, ele não está funcionando. Ele já tem um monte de cistos e ele não tem nenhuma função. Agora vamos torcer para que o rim dela esquerdo ele possa suprir, né? Suprir, tá bom. E aí, então, eu lembro que eu fiquei muito mal, porque, você imagina, eu já tinha corrido muito, lutado com a Daça, né, por 2 anos. E agora, de repente, eu fico sabendo, com 6 meses de grávida, que o rim da minha filha direito, da Noemi, não está funcionando mais. E ele já me encaminhou para o método de alto risco. Falou, olha, você precisa acompanhar no método de alto risco. Eu falei, a coisa não está legal. E ali, então, eu voltei para casa muito chateada. E mais uma vez, eu questionei a Deus. Eu falei, Deus, uma, já era difícil. Já imagina 2 crianças com dificuldade, com problema de saúde. Por que, Senhor? E aí, Deus me deu a resposta, que é a Jane. Eu creio que vocês estão vendo aí, eu acho. E aí, Deus me deu a Jane como resposta às minhas orações. Lembra que a Daça ficou quase 2 meses internada lá no Hospital São Paulo? Em Mogi das Cruzes, né? E aí, eu dei vários livros, e entre os livros que eu dei para a Jane um livro, Eventos Finais. Eu dediquei, né? Pus o nome da Daça e pus também o meu nome no livro. E pus algumas palavras para ela, né? E aí, então, dei para ela e passou-se o tempo. Passou-se quase 2 anos. Um pouco mais, uns 2 anos, mais ou menos. E a Jane, ela tinha um amigo nosso em comum, que é o Sidney. E aí, pela rede social do Sidney, ela me encontrou. Ela viu lá o nome da Daça. E ela me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Sandra, aqui é a Jane. Eu queria dizer que eu li o livro que você me deu, Eventos Finais, e eu voltei para Jesus, e hoje eu e minha família nos rebatizamos e estamos firmes com Jesus. Vocês não têm ideia o quanto ali eu fui grata a Deus. Aí eu entendi o porquê que eu fiquei tanto tempo cadastro no hospital. Deus queria salvar a Jane. Amados, muitas vezes Deus vai permitir que você vá para um hospital ou que alguém que você ame vá para um hospital. Não porque Deus não gosta de você. Não. Ele te ama. E eu creio que não é Deus que põe a doença. Vou provar, Sandra. Não. Jó. Deus permitiu, mas quem pôs foi Satanás. Eu creio nisso.
Nós vivemos num mundo de pecado, onde pessoas boas, pessoas más, vão sofrer, vão ficar doentes. Seria muito cômodo, não é, irmãos? Você imagina, só as pessoas que não creem em Deus ficassem doentes, morressem. E nós que somos o povo de Deus, é tudo certo. Em berços esplêndidos, né? Não, irmãos. Enquanto estivermos nessa terra, nós passaremos por dificuldades, por lutas e por provações. E Deus vai responder a sua hora no momento, dizer, filho, o porquê de algumas coisas. Ele vai te explicar. Às vezes ele vai dizer, ele não vai te responder. Eu só fui saber 2 anos depois. Mas às vezes, nós nem vamos saber a resposta aqui nessa terra. Só lá no céu nós vamos entender o porquê de algumas coisas. Eu quero dizer para você que Deus, ele é maravilhoso. E Deus, ele está com você em todos os momentos. Mesmo em lutas e provações. Deus está contigo. Queria ler com você Isaías 41:10. É um verso maravilhoso. E você pode até decorar ele. Que é um verso que ele fala muito ao meu coração. E ele fala o seguinte: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Te sustento com a minha destra fiel. Olha que coisa linda. Está dizendo assim, Sandra, não temas, porque eu sou com você. Deus também fala isso para você essa noite. Filho, não temas, porque eu sou contigo. Creia nisso. Deus está constantemente contigo. Outro verso também que fala sobre isso é Isaías 43, 1 e 2. Ele nos fala o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Oh, glória! Glórias a Deus. Então, que você possa sempre, meu irmão, minha irmã, crer nisso. Porque as lutas são grandes. Mas o Senhor é contigo. Ao você ver os relatos de Jesus, você vai entendendo como ele venceu a ansiedade, como ele venceu as suas lutas. E nós também temos que seguir o exemplo de Jesus. Olha agora com vocês, Mateus 26, voltando lá em Mateus 26, 49. Olha só que interessante. Mateus 26, verso 49, nos fala o seguinte: e logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre, e o beijou. Olha que triste. Versos 51 a 54. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhes a orelha. Então Jesus lhes disse, embanha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Amados, olha só. Coisa terrível, não? Nós, muitas vezes, confiamos, né, em algumas pessoas. Mesmo família ou amigos queridos. E é muito duro quando esse amigo se trai, não é? Você perde o chão. Você não entende por quê. Você imagina Jesus, o Deus do universo, o Salvador do mundo, que só fez o bem. Nós erramos muitas vezes neste mundo, né? Nós falhamos com o nosso marido, nós falhamos com nossos filhos, muitas vezes. Nós falhamos muitas vezes com nossos amigos. Querendo acertar, você às vezes erra. E Jesus não, ele não errava. Ele é perfeito, ele é perfeito, santo. E ali, um dos seus discípulos, Judas, chegou até Jesus e traiu.
Jesus com um beijo. Que cena triste, irmãos. Olha que interessante. Fala que quando eles chegaram até Jesus, que fala a Bíblia relata que eles caíram no chão como mortos. Cristo tinha todo o poder de sair dali e eles não iam prender Jesus. Eles não iam prender Jesus. E fala que então que um dos que estava com Jesus, era Pedro, pegou a sua espada e cortou a orelha de Malco. A história diz que era Malco o nome dele, né? E aí então, relata que Jesus calmamente vai até o chão, pega a orelha e coloca no lugar. Eles viram um milagre. Eles viram que eles não estavam lidando com uma pessoa comum. Só que mesmo assim, estavam tão cegos pelo pecado, eles continuaram fazendo o que iriam fazer. Que coisa terrível, não é? Coisa triste. Mas eu quero salientar o seguinte. Jesus poderia ter chega parado ali. Mas ele não parou. Porque ele tinha que morrer por mim e por você. Senão hoje, eu e você, não teríamos a chance, a oportunidade de irmos para o céu com ele. Então ele fez tudo. Tudo. Por mim e por você. E aqui, continuando, olha só, João 10, 17. Vamos ler esse verso aqui. Já estamos quase aqui fechando. João 10, 17. Nos fala o seguinte. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Então, ali, ele tinha que cumprir as Escrituras. Estava escrito. Jesus, quando Adão, lá atrás, pecou, voluntariamente, tinha que vir o segundo Adão para nos redimir do pecado do antigo Adão. E olha só, nós também, muitas vezes, passaremos por Jesus, por esses vales de aflições, mas Cristo nos ensina o modo certo de você vencer o desânimo, a ansiedade, a angústia. É entregar tudo nas mãos do Pai. Lembra o começo da história? Que o menininho, ele deixou que o pai pegasse as balinhas, que as mãos do pai era maior. É igual eu e você. Entregue tudo nas mãos de Deus, porque ele vai fazer o melhor. É fácil pegar tudo? Não. Falando agora da Noemi, para nós fecharmos. Tem uma foto aí, Alan, que é a foto que eu estou grávida. Eu fui numa... Como eu comentei, né? Eu soube que a Noemi o rim dela tinha parado. Então, eu tive que começar... Aí, de 15 dias, eu tive que passar na equipe de alto risco do servidor público, lá perto do Hospital São Paulo, né? No Ibirapuera. E sempre que eu ia, não tinha uma boa notícia. Eles diziam, Sandra, a cor do rim da Noemi está mudando, né? Está ficando meio amarelada. Até que, resumindo a história, chegou na última ultrassom que eu fui fazer. Eu já estava com quase 38 semanas. Estavam quase, por aí. E aí eu fui, e a médica fez a ultrassom, só que ela não foi muito jeitosa para me dar a notícia. E aí, então, eu lembro que ela falou assim, Sandra, eu não tenho uma boa notícia para te dar. Eu falei, o que aconteceu, doutora? Ela falou, você tem que ser forte, firme. Eu falei, pode falar. Aí ela falou, olha, sua filha não vai viver. A sua filha, ela tá com os 2 rins delas pararam. Ela também está com a bexiga também prejudicada. E segundo aqui, os exames, sua filha não vai viver. É muito fácil dizermos assim, né? Eu creio em Deus. Coisa maravilhosa, né? A gente cantar, e se pegar, quando tá tudo bem. Mas quando vem a prova,
as dificuldades. Parece que abre o chão e você não entende muito por quê. E aí, ali eu fiquei muito mal, porque a resposta que ela me deu foi assim, o modo que ela nos falou foi assim, muito brusco. E ali eu fiquei chocada. Ainda bem que a minha sogra estava comigo no dia, junto com a Daça, né? E aí, então, eu já fui para o médico de alto risco, conversar com a equipe, e eu falei, doutor Judson, olha, doutor, é o seguinte, a médica falou assim da ultrassom, que minha filha não vai viver. Então, já que ela não vai viver, eu queria te pedir que o senhor pudesse, então, agora fazer o parto agora, né, a cesárea, para que eu pudesse vê-la viva ainda. Aí ele falou, Sandra, a médica errou em falar assim para você, porque só Deus pode dizer, vai viver ou vai morrer. Calma, eu vou te internar agora, nós vamos fazer o exame, o cardiotopo, né, para ver o coraçãozinho dela. E se nós vermos que ela está entrando em sofrimento, então a gente vai fazer o seu parto agora, tá bom? Tá bom. Subi, e aí eu fiquei ali por 2 dias internada, que é essa foto aí que a minha amiga, né, meu esposo, foi me visitar. E aí, então, por 2 dias eu fiquei aí. Só que no segundo dia, a Noemi entrou em sofrimento. E aí, então, esse médico, um anjo de Deus, falou assim, ele era muito sábio nas palavras. Ele falou, Sandra, lembra que você falou que queria fazer o parto? Vamos fazer, então? Eu sabia que ia acontecer, né? Eu falei, tá bom, doutor, ok. E aí, então, eu lembro que tinha eu, mais uma senhora que estava no parto, que fazia o parto de alto risco, ela já tinha, na época, 43 anos e ela tinha infartado. Então, seria eu de manhã e ela à tarde. Deu algum problema lá, eles queriam me inverter, né? Porque aí Deus é maravilhoso, tão bom que... Eu falei, não, vamos fazer a Sandra mesmo de manhã e ela dela à tarde. E foi tão maravilhoso, Deus foi tão bom, porque eles falaram que se eu fizesse à tarde, a Noemi tinha morrido. Porque ela fez cocô na barriga, igual a Daça. E aí, quando ela tinha problema do rim, já, do bexiga, outros problemas, ela não ia aguentar. E foi uma emoção muito grande, porque quando ela nasceu, eu achei que ela não ia chorar. Porque a médica falou que ela não ia viver, então para nós ela já não ia, né? Só que aí já tinha a equipe da UTI já, essa foto que eu acho que o Alan está mostrando para vocês, é da Noemi na UTI, né, que eu vou para UTI direto, eu não a conheci. Eu conheci a Noemi, ela nasceu no dia 16 de setembro de 2010, e eu conheci a Noemi no meu aniversário um dia depois, no dia 17. E eu fui até aí para tirar foto para minha irmã, que ela queria ver a Noemi, e aí eu a conheci, pude ver o rostinho dela, pegá-la nos braços. Porque a médica deixou, né? Porque ela não poderia, porque ela ficou durante 1 mês e pouco na incubadora. E olha só, não foi fácil, irmãos. Olha, eu falo assim que até hoje eu tenho um trauma aquele som da UTI, tá pi, pi, pi. Aquele som da UTI, nossa, aquilo lá até hoje me incomoda. Porque não foi fácil. E eu não podia ficar lá com ela, porque a UTI lá, a neonatal era cheia, né? Mas eu peguei uma equipe médica muito boa. A doutora Joana, era a mesma médica do hospital, que é Joana, foi assim, um hospital grande aqui em São Paulo, que ela é de lá. E ela é uma médica assim, excepcional, uma mãezona, sabe? E essa médica foi muito boa. A equipe que ficou com a Noemi, muitas delas eram evangélicas, elas oravam com as crianças, elas cantavam com as crianças. E eles me conheciam como a mãezinha que cantava. Então, embora a Noemi é surda, a Noemi ama música. Porque eu cantei muito, esse mês que ela ficou na UTI, cantei muito. E eu lembro que um dia, eles não me viam chorando. É muito raro alguém me ver chorando lá. Eu ia chorar no banheiro, eu ia chorar lá embaixo. Eu me fazia de forte, né? Mas teve um dia que eu não estava bem. Porque eu peguei a minha manefro, e ela só punha para baixo. Ela dizia que se eu tive problema com a Daça, a Noemi ia ser 4 vezes mais. Você imagina, para mim, que tristeza, né? Então, eu e meu esposo achávamos que ficaríamos ali 4 meses ou mais. Era o caso que tinha crianças com a Noemi que ficava lá 4, 6 meses na UTI. Então, nesse dia, eu lembro que teve uma menininha teve alta, né? Um bebê teve alta, e a irmãzinha que veio buscar também era Daça.
E na UTI, assim, é um misto de meio que egoísmo. Não é assim, não é que você não quer que a pessoa tenha alta, você quer que vá embora, mas você quer que você também vá embora. É uma coisa muito estranha. E aí eu lembro que eu desci, estava lá embaixo chorando, aí meu esposo chegou e falou, o que foi? A menina morreu? Eu falei, não. Ele falou, o que foi? O que aconteceu então? Quer matar do coração? Aí eu falei, não. Aí eu expliquei a situação para ele, né? Aí ele falou assim, amor, o que você quer? Que a Noemi viva e vegete, um monte de criança você já viu por aí, ou você quer entregá-la na mão de Deus para que ela possa morrer agora, salva, e quando Jesus voltar, ela vai ressuscitar. Ela vai entregar ela novamente nos seus braços. Amados, não é fácil fazer essa entrega. Eu confesso que ali o coração apertou. Mas eu já tinha visto muitas crianças realmente que vegetam. E não é fácil. Eu via mãezinhas, uma criança de 11 anos no colo, carregando um cilindro de oxigênio. Não é fácil. São mulheres muito guerreiras. Temos que orar para essas mulheres, não é fácil. E ali então eu orei e falei, Senhor, eu quero te entregar Noemi nas tuas mãos neste momento. Para que, se for para a glória do teu nome, a minha filha viver. Não vegetando, mas bem, para a glória do teu nome, que a Noemi então viva. Mas, se o Senhor vê, se for para a minha filha ficar vivendo e sofrendo, então curativo, que ela descanse em ti, porque eu tenho certeza que quando o Senhor voltar, ela vai ressuscitar. E ali eu entreguei ela totalmente na mão de Deus. E falei, Deus, mas se o Senhor achar por bem que ela viva, eu gostaria de falar para o Senhor que eu vou te servir ao Senhor aonde o Senhor quiser. Não importa onde o Senhor me mandar, eu irei levar a sua palavra. E para a glória de Deus, hoje a Noemi tem 10 anos. Em outro dia eu conto para vocês outros testemunhos, são muitos testemunhos das minhas filhas, dos milagres de Deus. Soubemos depois que minha filha também é surda. Há 5 anos nós descobrimos que a Noemi é surda. Então, amados, eu ainda continuo indo para médicos com as minhas filhas. Tem pessoas, muitas vezes, que, tadinhas, elas, não é por mal, mas muitas delas chegam em mim no trem, no metrô, né, que eu pego o trem e o metrô para levar elas no Hospital São Paulo, as duas. E aí, algumas de outras igrejas falam para mim assim, Sandra, você tem que determinar para Deus, Deus a cure. Ela pode voltar a ouvir, ela pode aprender a falar. Eu falo assim, olha, a minha filha já é um milagre. Mesmo ela hoje tendo apenas metade de um rim, ela é um milagre. Mesmo a Noemi ela tendo essa insuficiência renal crônica, mesmo a Noemi sendo surda, profunda, temos que aprender Libras para poder a gente ensinar para ela e conversar com ela. Mesmo a Noemi sendo cardíaca, porque infelizmente quem fica no de problema renal assim, também dá problemas no coração, né? Ela já operou o coração 2 vezes e mesmo assim ela tem ainda problema no coração, ou surgiu. Então a minha filha é uma bolinha de surpresa. Mas as pessoas que conhecem a Noemi, como alguns que estão aqui, que eu convidei, que estão assistindo a live, ou até a Kátia, né, que conheceu a Noemi pessoalmente lá em Salvador, quando nós moramos por 4 anos na Bahia, para que nós estudássemos, né? Meu esposo fez teologia, eu também estudei. Então, ela nos conheceu lá. Eu fui até a casa da Kátia. Então, amados, era isso que eu ia falar para vocês, assim, fechando, falar isso para vocês hoje. É difícil a caminhada? A luta é grande, sim. Eu sei que tem muitas pessoas perdendo seus amados pela Covid. Eu sei que tem outras doenças que estão agora lutando, chorando por outras doenças. Muitos desempregados. A luta é terrível. Eu quero te convidar hoje a entregar tudo nas mãos do Pai. Porque as mãos do Pai é muito melhor do que nas suas mãos. Ele sabe como agir contigo.
e Ele vai te abençoar. Quero fechar com um texto que eu adoro. Tem um texto que ele mexe muito comigo. E eu espero que ele também fale muito ao seu coração. Esse texto está no livro Testemunho para a Igreja, volume 2, na página 240. E é lindo. Por favor, pense nisso. Ele fala assim: Cristo requer tudo. Se ele exigisse menos, seu sacrifício teria sido demasiado precioso, demasiado grande a nos levar a tal nível. Nossa santa fé clama separação. Não nos devemos conformar com o mundo, nem com professos crentes mortos e insensíveis. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Este é o caminho da abnegação. E quando pensais que o caminho é demasiado estreito, que há demasiada renúncia está sendo apertada, quando disserdes, quão duro é renunciar a tudo, fazei a vós mesmos a pergunta: que renunciou Cristo por mim? Essa pergunta eclipsa tudo quanto possamos chamar a abnegação. Contemplai-o no jardim, suando grandes gotas de sangue. Um solitário anjo é enviado do céu para fortalecer o Filho de Deus. Segui-o em seu trajeto, à sala do julgamento, enquanto é ridicularizado, escarnecido e insultado por aquela turba enfurecida. Contemplai-o vestido com o gasto manto de púrpura real. Ouvi as grosseiras zombarias e os carne cruel. Vedes a colocarem naquela nobre fronte a coroa de espinhos. Baterem-lhe na cabeça com uma vara, fazendo com que os espinhos se lhe travem nas têmporas, e o sangue a escorrer daquela fronte santa. Escutai-o aquela vasta multidão assassina, clamando avidamente pelo sangue do Filho de Deus. Ele é entregue em suas mãos, e levam dali o nobre sofredor, pálido, fraco, desfalecido ao lugar de sua crucifixão. E é estendido sobre o madeiro, e os cravos são-lhe enterrados nas terras mãos e pés. Contemplai-o pendurado na cruz durante aquelas terríveis horas de agonia, a ponto de os anjos velarem o rosto para não verem a horrorosa cena, e o sol esconder a sua luz, recusando-se a contemplá-la. Pensai nessas coisas e então perguntai: é o caminho demasiado estreito? Não, não. Que eu e você, então, possamos entregar tudo às mãos de Jesus. Pense agora naquilo que tem te afastado de Deus. Aquilo que tem tomado seu tempo, a ponto de você não ter tempo para Deus. Ou orar rapidamente quando você acorda, quando vai comer, quando vai deitar. Pense naquilo que tem te afastado de Deus. Aquilo que tem te angustiado, sabe? Aquilo que causa ansiedade. Um conselho para vocês, amados. Eu tenho dado para muitas pessoas. Parem de assistir na mídia tanta desgraça que está acontecendo. Eu estava assistindo coisas assim e eu estava ficando muito angustiada. Não faz para você diferença saber quantos morreram de Covid no dia de hoje. Faz diferença saber que o Deus eterno está do seu lado e que Deus, Ele está olhando por você. O meio que Cristo usou para vencer a ansiedade, para vencer o medo da separação do Pai, foi pensar na recompensa futura, que era a sua salvação e a minha salvação. Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus guarde você e sua família. E que em nome de Jesus, todos que estão aqui, e os que vão assistir depois, se preparem para em breve nós nos encontrarmos com Jesus nas mansões celestiais. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Esse momento
que te trazem dor, problemas que assolam o coração, pois o homem não conhece o medo. Com máxima esperança, quando não há mais saída, a vitória para Deus não tem limites. Brilha forte a luz divina pra você que está perdido. Toda graça vem de Deus, eu não duvido. Você pode crer que nada está no fim. Qualquer situação, ele vem te socorrer. Você pode crer, há uma chance sim. Você pode não compreender. Quando Cristo vive em ti, você pode crer. Problemas que assolam o coração, pois o homem não conhece o rei. Então máxima esperança, quando não há mais saída, a vitória para Deus não tem limites. Brilha forte a luz divina pra você que está perdido. Toda graça vem de Deus, eu não duvido. Você pode crer que nada está no fim. Mas qualquer situação, ele vem te socorrer. Você pode crer, há uma chance sim. Você pode não compreender. Quando Cristo vive em ti, você pode crer que nada está no fim. Esteja em qualquer situação, ele vem te socorrer. Você pode crer, há uma chance sim. Você pode não compreender. Quando Cristo vive em ti, você pode crer. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Deus, que podemos crer que o Senhor vem nos socorrer. Obrigado, Senhor Deus, porque ainda nos dias de hoje podemos contemplar os seus milagres. Por favor, ó Deus, abençoe cada filhinho teu que nesta noite assistiu essa pregação e que depois também verão. Que o teu poder as envolva, Senhor. Papai do céu, por favor, se há algum aqui de seus filhinhos que passam por muitas dificuldades de doença, morte, perdeu alguém que ama muito, ou a Deus, que teme diante da pandemia, ou o Papai do céu, que está desempregado e não vê como sustentar a sua família, ou mesmo, Papai do céu, se há alguém aqui nessa noite e ainda não se entregou a Ti totalmente, através do batismo, querido Deus, que o Senhor possa ir ao encontro dessas pessoas, ajudando-as, Pai, nas suas lutas e dificuldades, e elas entendam que o Senhor é maravilhoso, bondoso, e do mesmo jeito que o Senhor operou tantos milagres no passado, e que o Senhor superou ali a ansiedade, a luta, porque o Senhor contemplou o futuro e viu os teus filhos que seriam salvos. Nós também não podemos olhar para esse mundo, Pai, de pecado hoje, mas nós podemos, Pai, transpor isso, olhar para frente
e ver que em breve nosso papai querido está vindo nos buscar. E lá no céu não teremos mais morte, tristeza, lágrimas, sofrimento. Será tudo paz e perfeição. Pai, coloca esse amor no nosso coração. Coloca essa fé, essa certeza no nosso coração. Da tua volta. Possamos ser luz a este mundo de trevas. Pregar a tua palavra para que possa apressar o teu retorno. E que muitas pessoas que estão neste momento em trevas, que estão desesperadas, possamos ser um alento para elas. Por favor, Senhor, nos auxilie a acordar do sono que estamos vivendo. Continue abençoando, Pai, os teus filhos na semana de oração. Unja cada um que vai falar, para que também possa tocar os nossos corações. Nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.